No módulo 5, né, nós temos aqui o exercício 3, né, da física. Vamos nessa. Então, uma amostra de titânio com massa, então massa do titânio já deu que são 10 gramas. Aí deu calor específico sensível igual, né, então o calor, o Czinho é bonitinho aqui, que temos que é 520 joule por quilogramas Kelvin. E ele deu mais pra gente, é posta a 20 graus, né, no interior do corpo humano, como prótese biocompatível, até entrar em equilíbrio térmico, né, com o corpo humano a 36 graus Celsius. A quantidade de calor em joules que a amostra recebe é, cuidado, vamos lá devagarzinho. Ele deu aqui, ó, uma temperatura inicial, ele começou uma temperatura inicial, vou chamar de θ inicial, né, que é de 20 graus Celsius, e a temperatura final que deve chegar é de 36 graus Celsius. Logo temos que a variação de temperatura vai ser quem? Final menos inicial, 36 menos 20, ΔT é igual a 16 graus Celsius. Bonitinho, vamos lá, né? O que mais ele deu? Né? Ele está pedindo a quantidade de calor em joules. Temos que lembrar que uma caloria é igual a 4,2 joules. Perfeitamente. Então vamos nessa. Para mim calcular a quantidade de calor, tem que ser quem? A quantidade de calor é dado por massa vezes calor, né, específico sensível vezes a variação de temperatura. Então quem que é a massa? 10 gramas. Só que tome cuidado, pessoal. Ah, mas o que eu tenho que fazer? Eu vou usar essas 10 gramas? Ó, observe, né? Vou colocar aqui para vocês que isso, a gente pensando estrategicamente, né? Quando a gente for cancelar. Então, belezinha. E aqui a gente pode observar que a variação de temperatura Celsius é a mesma coisa que disser que a variação de temperatura em Kelvin. Então, 16 graus Celsius é a mesma coisa que 16 na variação de temperatura. Perfeito. Ó, por que eu tenho que pensar estrategicamente, pessoal? Vamos colocar aqui, Daisy, vou apagar para vocês verem o que eu estou querendo dizer. Então, massa, eu vou usar 10 gramas, então coloca aqui 10 gramas vezes. Quem que é o calor, né, específico sensível? Vai ser 520, joule por quem? Por quilograma vezes Kelvin. E vezes, quem que é a variação de temperatura? Ah, vou usar 16 Celsius ou 16 Kelvin. Pessoal, vou colocar 16 Celsius para vocês verem o que acontece. Por que eu tenho que olhar nas unidades, pessoal? Porque a quantidade de calor, né, já não é pra gente calorias, né, ou joule. Então a gente tem que analisar. Ó, se eu olhar aqui 10 gramas, pensando em eliminar essas unidades, eu consigo excluir, cortar isso aqui com quilogramas aqui? Não. Poderia cortar se fosse gramas aqui, gramas aqui. Então, obviamente, a gente tem que pensar o quê? Como também Celsius eu não consigo cortar com Kelvin e sobrar somente joule. Então eu tenho que pensar o quê? Eu preciso transformar essa massa em quilo para exatamente eu conseguir cortar com a unidade de baixo aqui. Então vamos para cima. Fechou. Então temos aqui, como que eu converto gramas para quilogramas? A gente sabe que, né, 1 quilogramas equivale aí a 1000 gramas. Óbvio o que? Né, eu tenho quantas gramas ali? 10 gramas equivale a X. Logo vou ter o que? Que vai ser X é igual a 1000
10 dividido por 1000. Obviamente, eu vou ter que aqui vai ser 0,01 quilogramas. Então agora eu consigo utilizar aqui 0,01 quilogramas vezes o calor 520 joule por quilogramas Kelvin. Demora um pouco, mas só para vocês verem qual unidade, né, que a gente vai transformar, qual vai ser a unidade, né, resultante disso daí. Então lá, continuando. Aqui, beleza, vezes quem? Eu vou usar a temperatura em Celsius ou em Kelvin? Opa, olha, aqui embaixo está Kelvin, então a variação, que a gente diz que a variação de Celsius é a mesma, é igual à variação em Kelvin. Variação de temperatura, tá bom? Então, vezes quem? 16 Kelvin. Por que isso? Tem que observar. Esse é o X da questão. Eis a coisa maravilhosa. Agora, se eu olhar quilogramas aqui, na multiplicação eu posso cortar, né, coisas iguais. Posso cortar quilograma, posso cortar com quilograma aqui. Se eu olhar aqui, Kelvin, eu posso cortar com Kelvin. Vai sobrar somente o quem para mim, pessoal? Olha que maravilha, já vai entregar a unidade fundamental para vocês. Então, com 0,01, né, vezes aí quanto? Vezes 520 vezes 16. Óbvio aqui que a quantidade de calor necessária vai ser em quê? Né? O que sobrou? O joule vai ser 83,2 joule. Ah, mas aí vocês me perguntam, e se fosse caloria por quilogramas Kelvin? A resposta, aqui, mesma coisa, vai ser eliminado o quilo com quilo, né? Então aqui vocês têm que, querendo ou não, tem que pensar, opa, estrategicamente eu preciso eliminar. Vocês montando com as unidades de medida, vocês conseguem observar, opa, mas não tem lógica nenhuma. Se aqui fosse grama, não teria como eu cortar nada aqui, né? Quilograma ia continuar. Olha para vocês verem a caca que acontece. Então, quilogramas vezes Kelvin aqui. Não consigo cortar quilogramas, vai ficar quilogramas. Grama não consigo cortar com nada, só vou cortar Kelvin com Kelvin. Olha que vai ficar os mesmos 83,2, só que o que aqui? Gramas, joule por quilogramas. Isso não existe, isso não é unidade, né, para quantidade de calor, né, para o calor sensível. Então, por isso que eu tenho que pensar em eliminar e deixar na mesma unidade de medida. Então, aqui a gente diz o que? Que é 0 quilogramas, agora ficou bonitinho. Agora tem quilogramas aqui, foi embora. Kelvin aqui, foi embora. Sobrou somente joule. Então, automaticamente, nós temos que vai ser 83,2 joules aí. Fechou? Espero que vocês consigam ter entendido aí. Eu coloquei aqui só para a gente ter uma relação. Depois, se a resposta fosse em calorias, vocês tinham que fazer essa proporção aí. Certinho? Então, aqui a resposta, né, de 83,2 joules. Fechou? Abraço. Até a próxima.